Conselho Fiscal, colega Luiz Américo. Bom, boa tarde, colegas. É um prazer estar aqui de novo, nesse momento de congregação, um momento tão importante histórico para a nossa categoria. Eu vou começar lendo a última ata do Conselho Fiscal, que se reuniu agora nos dias 27 e 28, aqui na cidade de Gramado. Ata da reunião do Conselho Fiscal. Só para a apresentação, o Conselho Fiscal é composto por mim, Luiz Américo, sou presidente, sou de Sergipe, Gisele, que é do Maranhão, e Kelma, que é do Ceará. Ata da reunião do Conselho Fiscal, Finansojaf, gestão 2017-2019. Parecer sobre as movimentações contábeis e financeiras de janeiro de 2019 a junho de 2019 da Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, Finansojaf. Aos 27 e 28 de agosto de 2019, em Gramado, em conformidade com os artigos 30 e 33 do Estatuto da Finansojaf, o Conselho Fiscal reuniu-se para fiscalizar as contas da Federação, verificando a exatidão dos registros, documentos contábeis e financeiros e emitir parecer sobre as contas dos meses de janeiro a junho de 2019. Conselheiros presentes: Luiz Américo Santos Rodrigues, conselheiro titular; Kelma Lara Costa Rabelo Lima, conselheira titular; Gisele Martins de Oliveira Neves, conselheira titular. Presidiu a reunião, conselheiro titular Luiz Américo Santos Rodrigues; secretariou a reunião, conselheira titular Gisele Martins. Passou-se a deliberar. Em relação às contas, esse Conselho Fiscal conferiu os documentos constantes nas partes apresentadas, balancetes mensais, demonstrativos, balanços e demais documentos pertinentes à sua atividade finalística, apresentando as sugestões e recomendações de previdências, objetivando contribuir para o aprimoramento organizacional dos trabalhos e maior aproveitamento dos recursos financeiros em benefício da categoria. Parecer. Foram avaliadas as demonstrações contábeis da Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, compostas por balanço patrimonial, balancetes mensais, demonstração de fluxo de caixa, demonstração de origens e aplicação de recurso, documentos pertinentes às demonstrações. Item 2. As demonstrações contábeis devem ser elaboradas seguindo a legislação em vigor, observando as disposições das normas brasileiras de contabilidade e do Conselho Federal de Contabilidade. Algumas irregularidades foram constatadas quanto à documentação de despesas realizadas, despesas sem previsão de autorização estatutária e regularização de contratos no escritório de advocacia. Observando a competência do Conselho Fiscal, artigo 32, incisos 4, 5 e 6 do Estatuto, e a expectativa dos associados que elegem o Conselho para que tudo seja realizado da melhor forma possível, e tendo constatado irregularidade, destacamos as práticas e ao final apontamos as medidas saneadoras necessárias. Item 4. Ressalta-se que essa tem sido a conduta do Conselho desde a primeira reunião do mesmo. No entanto, tudo tem sido reiteradamente considerado. Constatou-se que alguns recibos de pagamentos de táxi não discriminam o usuário em todos os meses examinados, fato que deve ser corrigido, muito embora já devidamente registrado em todas as outras fiscalizações das contas realizadas por este Conselho, e constata-se ainda reiterações das irregularidades. Observou-se, item 6, observou-se que continuam os abastecimentos regulares de diferentes veículos, sem identificação dos veículos e condutores, inclusive impostos em zona rural, e não há previsão estatutária e nem decisão de Assembleia que corrobore com tais práticas. A Federação não possui veículo próprio. Além disso, há pagamentos de Uber na mesma rubrica e paralelamente. Em alguns recibos, observa-se colações grosseiras de placa por meio de escrita com caneta esferográfica. Item 7. Observou-se o pagamento de estacionamento de veículos, também não identificados em shoppings e estabelecimentos comerciais, inclusive em horários considerados inadequados, como horário noturno e não comerciais, que excedem a 3 horas, tudo conforme demonstrado no quadro que segue em anexo a este parecer. Há pagamento de excessivos e diários que não estão previstos no Estatuto. Concomitantemente, estão sendo pagas indenizações de transporte com as mesmas finalidades, diárias que são pagas mensalmente. Estas foram as constatações e recomendações a fazer. Não foram recebidas sugestões ou consultas das filiadas. Assim, este Conselho Fiscal emite presente parecer sobre balancetes mensais, demonstrativos, balanços,
e demais documentos pertinentes à sua atividade finalista e pela maioria dos seus membros, registrando o voto contrário da conselheira Kelma Lara Costa Rabelo Lima, julga não aprovadas as contas da Federação dos meses de janeiro a junho de 2019, ante as irregularidades apresentadas e o não atendimento às demandas desse Conselho, quanto das irregularidades apresentadas desde a primeira reunião, realizada em janeiro de 2018. Para constar, a filadada presenteada, a qual vai assinada pelos conselheiros fiscais titulares e será sendo apresentada na Assembleia Geral Ordinária, conforme o artigo 10, inciso 3º do Estatuto da Federação. Brasília, 30 de agosto de 2019. Bom, requer então uma explicação do Conselho com relação a isso. Desde a nossa primeira reunião, em janeiro de 2018, como foi dito na ata, nós reiteramos algumas atos praticados, algumas combinações que estavam incomodando e estavam sendo assim, disforme de uma realidade que a gente vinha constatando o tempo todo. Isso não foi corrigido durante toda a administração que se encerra nesse período. Nós reiteramos isso. Queríamos também solicitar à administração com relação à publicação do parecer do Conselho Fiscal. Sinceramente, nós passamos essa administração toda tendo um problema com relação à publicação do que vinha sendo feito. Então, é uma coisa que eu acho que não pode se repetir. O Conselho Fiscal precisa ser atendido, precisa ser respeitado quando indica uma irregularidade que ele julga que não seja cabível uma administração lisa. Então, o que a gente precisa é isso, de divulgação. Não houve, por parte da administração, isso eu reitero, uma forma de que o Conselho Fiscal pudesse explanar tudo que estava defendido, principalmente nas atas que começou em janeiro, quando houve já a dissonância da votação do Conselho. Então, nesse momento, eu vou passar agora para as conselheiras para ver se elas querem adicionar alguma coisa. Boa noite, já disseram meu nome é Gisele Neves. E Luiz já falou que tem sido o nosso trabalho e, na medida do possível, sendo tolerante, concordava com os colegas e a gente, em algumas vezes, aprovou porque acreditava que o que a gente estava colocando como consideração ia ser levado a sério. O nosso compromisso e responsabilidade é com quem nos elege. A eleição é autônoma e nós somos independentes. Espero que, inclusive, isso permaneça, porque isso é saudável para qualquer associação e federação. Então, já no penúltimo momento que nós analisamos as contas, eu entendi que o desrespeito e a reiteração de práticas que não estavam previstas no Estatuto precisavam ser registrados para dar oportunidade de correção de erros pela Assembleia, que é soberana. Então, eu discordei dos meus colegas, e a penúltima prestação de contas teve meu parecer contrário, que, para minha surpresa, em momento algum, foi divulgado como prevê o Estatuto. Eu me senti desrespeitada e desconsiderada. Algumas vezes eu fui procurada para ver se mudava o meu parecer, mas eu reiterei meu compromisso com os associados que me elegem. Então, o fato foi esse. Aqui a gente não está querendo atacar ninguém, nós estamos querendo sanar e zelar pela saúde da federação. Só isso. Boa tarde, colegas. Como a colega Gisele falou muito bem, nosso compromisso é com os associados. Então, para justificar o meu voto contrário ao deles, melhorou, eu acho. Então, apenas para justificar o meu voto contrário ao deles, que eu aprovei as contas da federação, porque o que eu vi, na realidade o que eu vi até que isso, não vislumbrei dolo. E o que eu acho é que para você deixar de aprovar as contas de uma federação, ou de qualquer entidade, você tem que ter um motivo muito grave, pelo menos um desvio de recursos. E eu gostaria também de registrar, eu acho que é o meu dever, que a associação, aliás, a federação, está financeiramente saudável.
E assim, eu não estou dizendo isso, não é pelos lindos olhos do Neemias, não, porque sequer tenho amizade com ele. Troquei pouquíssimas palavras, apenas para justificar o meu voto divergente. Como eu falei, eu fui candidata, né, ao próximo Conselho Fiscal, e eleito ou não, minha posição será a mesma, e isenção, sem paixões. Então, é só isso que eu queria registrar. Ainda retomando sobre a saúde financeira da federação, ela tem dinheiro aplicado, ela tem dinheiro em conta, agora passou a aplicar no, acho que é Sicob o nome, né? Então, só para a gente, tecnicamente falando apenas isso, sobre as contas. Respeito demais o posicionamento dos demais colegas, mas esse é o meu posicionamento. E sempre pensando nos associados, na federação e no objetivo preciso do Conselho. Obrigada. Bem, o presidente ia falar, mas eu peguei o microfone. Bom, esse parecer está chegando agora, né? Nós não tínhamos conhecimento nesse momento, chegou. Refere-se a janeiro a julho, isso, né? Janeiro a julho. Tá. No parecer que foi emitido de agosto a dezembro do ano passado, né? Tem cópia aqui, porque na realidade eles deram parecer de janeiro a junho, mas as contas é de todo o exercício, né? Não é de janeiro a junho, é de desde... Certo, mas os meses anteriores não foram aprovados ainda pela Assembleia, não houve Assembleia. Por isso que eu estou dizendo, agora são os examinados como de todo o período. Tá, e de janeiro e de agosto a dezembro está aprovado, vocês? Pois é, por isso que eu estou dizendo. É que vocês não fizeram referência, ok? Agora eu estou fazendo. Bom, então, nós já tínhamos mais ou menos essas questões, já tinham mais ou menos sido, já mais ou menos não, foram levantadas anteriormente. E após o recebimento, enfim, após o conhecimento dessas questões, nós respondemos, já houve uma resposta, ok? Ao conselho. Eu não interrompi vocês, desculpe, tá? Então, houve uma resposta, certo? Uma resposta formal. Quando eles enviaram isso aqui, ó, de janeiro a dezembro do ano passado, está no site, né? Só que está no site e é conhecimento de todas as associações, não há novidades, isso aqui. Isso foi publicado no site da associação. Claro que nós não publicamos para o mundo inteiro, publicamos as associações de presidentes, vocês têm acesso. Assim como tiveram acesso à nossa resposta, ok? Da época. Tá? Bem, eu não sei agora, presidente, eu vou lhe passar a palavra, então, para o senhor conduzir. Eu só queria fazer esse esclarecimento, que esse aqui, ô Américo, como tu sabe, nós estamos recebendo hoje, certo? Então, tem nem que responder, assim, a princípio, né? E o que já havíamos recebido antes, aí nós examinamos, fomos, pegamos pasta por pasta, nota por nota e respondemos. E após aquelas recomendações que foram dadas, demoraram, sim, a serem tomadas. Né? Mas hoje nós temos conta do Sicob, né? Sicob, todo o pagamento é feito por aplicativo, tá? Foi mudado, foi reformulado totalmente, e inclusive, estão me vendo? Tá? Através da nossa secretária Ana, tá? Inclusive tem 3 pessoas envolvidas, a Ana, o tesoureiro, o financeiro e o presidente. Mas enfim, eu não estou entrando no mérito, eu vou passar a palavra ao presidente. Bom, como disse o Eduardo, eu vou ler aqui para vocês o artigo 34, diz o seguinte: que a apreciação das contas será realizada anualmente, salvo solicitação extraordinária, e o relatório deve ser apresentado com um prazo mínimo de 30 dias antes da Assembleia Geral Ordinária.
Se esse parecer está sendo apresentado agora, nós não temos condições sequer de deliberar sobre ele, porque ele não foi apresentado com 30 dias antes, para que a gente possa examinar e ver quais são os equívocos cometidos. Eu vou me ater ao parecer anterior, que foi cobrada a publicação imediata, e nós falamos, o que diz o Estatuto é que deve ser apresentado com prazo mínimo de 30 dias antes da Assembleia. Por quê? Porque todas as entidades precisam tomar conhecimento do que está sendo colocado, assim como a diretoria executiva tem que tomar conhecimento para poder deliberar. Não é? Naquele momento, o parecer tinha sido aprovado, com um voto contrário, e foi cobrado de nós que fosse publicado isso aí. O que nós dissemos foi o seguinte: nós tornaremos público, sim, para todas as associações, porque diz aqui exatamente no parágrafo único do artigo 34, o parecer de que trata o caput desse artigo será enviado às filiadas da FENASOJAF por correio eletrônico, bem como exposto no seu portal eletrônico no prazo mínimo de 30 dias de antecedência da realização da Assembleia Geral. O que significa que nós precisaríamos publicá-la no site e encaminhar para o correio eletrônico. Eu queria que alguma associação aqui se manifestasse dizendo que não recebeu esse correio eletrônico em relação, apresentando as contas do período de agosto a dezembro de 2018, ou que diga que não estão na área restrita do site. Porque a única mudança que nós fizemos foi dizer o seguinte, foi criar dentro do site uma área restrita e tirar da área pública. Por quê? Porque entendíamos que colocar as contas da federação, que é formada por associações, que são os interessados, né, nessas contas, e deixar as contas publicamente expostas, no momento inclusive em que estava a FENASOJAF discutindo a questão da indenização de transporte nos conselhos, que estava sendo recebida por presidentes de tribunais, estava sendo recebida por parlamentares. Isso aí seria uma exposição desnecessária. Eu iria colocar lá um parecer contrário. Mas imagina agora, mesmo com essa questão, nós respeitamos a decisão do Conselho Fiscal, não há problema. Não há problema em esclarecer qualquer ponto, mas também precisamos saber o que está sendo contestado para poder você responder. Né? Não dá para nem sequer ser colocado nessa Assembleia essa questão. O que eu acho que nós temos que colocar aqui nessa Assembleia, e é essa proposta que eu faço, são as contas de agosto a dezembro, que foram sim encaminhadas para todas as entidades para que elas tomassem conhecimento, e uma manifestação que a própria diretoria executiva fez em relação aos pareceres, ou seja, nós demonstramos preocupação com os pontos que foram colocados pela conselheira Gisele, né, da manifestação contrária. Nós respondemos todos aqueles pontos, algumas sugestões inclusive ali colocadas nós encaminhamos, como disse o Eduardo antes, algumas questões que estavam ali e que necessitavam de esclarecimento e que diziam respeito a despesas feitas pelo nosso diretor financeiro lá em Brasília, que eram despesas que tinham sido feitas fora da cidade. Teve que explicar para nós que ele, na verdade, que ele tinha saído, ele tinha colocado combustível no carro numa outra cidade que ele mora, ele não mora em Brasília, enfim, todas essas questões nós explicamos aqui. Essas explicações, essas explicações foram encaminhadas para todas as associações e nós não recebemos nenhuma tréplica, vamos dizer assim, em relação a isso. Então, o que nós temos que deliberar aqui é que, em relação a esse parecer, nós não podemos, eu não tenho a mínima condição sequer de responder a esse parecer. Eu acredito que esse parecer dessas contas tem que ficar, vamos dizer assim, subjúdice para que seja apreciado na próxima Assembleia da FENASOJAF, após os esclarecimentos da diretoria executiva em relação a isso. Porque nós estamos sendo surpreendidos aqui por esse parecer, né? Esse parecer contrário do Conselho Fiscal, com o voto agora dessa vez contrário ao parecer contrário da Kelma. Respondendo da última vez em que o parecer era favorável às contas com o voto contrário da Gisele, como eu disse, e isso foi encaminhado a todas as entidades. Então, como presidente aqui da Assembleia, presidente da FENASOJAF, eu gostaria de encaminhar dessa maneira, que é a maneira, no meu entendimento, correta, para que
o parecer que nos assegurou direito de defesa e que assegurou a manifestação da diretoria em relação às contas, que foi encaminhado para todas as entidades filiadas no prazo previsto no Estatuto e que diz respeito à aprovação das contas com um voto divergente, seja colocado em votação aqui nessa Assembleia. E que o parecer, ora apresentado, que diz respeito às contas de janeiro até julho deste ano, que apresentado aqui, tem o voto contrário do Conselho com o voto divergente da conselheira Kelma, fique para ser examinado na próxima Assembleia. Essa que é a proposta da presidência. Alguma manifestação? Quem pediu um esclarecimento? Por favor, Clarice. Você não quer vir aqui à frente pegar? Não. Eu gostaria de saber do Conselho, então, com relação ao primeiro período, porque a gente não está entendendo muito a ordem das coisas. E não ficou claro, eu tenho conhecimento da situação anterior, que já apresentava problema com diferentes votos, mas que esclareçam, então, para todos, porque eu tomei conhecimento da reunião do Conselho de Representantes, mas eu acho que isso aí tem que ser trazido desde o início até agora, né, para o pessoal poder formar a sua convicção. Foi até bem apropriado para a Clarice fazer essa colocação. O Conselho Fiscal, como eu já falei aqui na minha primeira fala, ele já indica esse tipo de, vamos dizer assim, de irregularidades desde a nossa primeira reunião. Foi realizada em janeiro de 2018. Nós fomos eleitos em setembro de 2017 em São Paulo, no CONOJAF de São Paulo. Nos reunimos a primeira vez em janeiro em Brasília. Então, a partir desse momento, nós começamos a indicar no nosso parecer. Muito embora as contas tenham sido aprovadas, nós achávamos que poderiam ser sanadas. O que se tem que se caracterizar aqui também é o seguinte, a reiterada, foram e continuaram sendo reiteradas durante todos. Se vocês pegarem todos os nossos, nós nos reunimos 4 vezes. Nas quatro atas vai constar esse tipo de irregularidade. Então, o que me surpreende agora é dizer que nós resolvemos, não, continuou sempre. Se vocês pegarem as pastas, estão à disposição de vocês. Quem quiser ver as pastas e quem quiser ver as documentações, estão à disposição da Secretaria para isso, ela continua sendo reiterada. E a despeito do que o Neemias falou com relação à publicização, assim, o que nós também ficamos muito intrigados no Conselho foi a demora disso. Aí o Eduardo mesmo comentou que foram sanadas as outras, mas há coisas que foram sanadas 9 meses depois. Por exemplo, do contrato com o escritório da advocacia, que precisava ser refeito porque estava apócrifo. Isso foi feito 9 meses depois da segunda observação. Então isso tem que ser considerado também pela forma elástica como que se foi resolvidas algumas das que foram indicadas nos nossos relatórios. E ainda na linha de esclarecer para formar convicção, se de fato eles estão argumentando que esse parecer foi entregue e não há tempo para manifestação, bom, que seja lida a ata que deve ser divulgada em Assembleia Departamental, com o meu voto contrário, que os associados apreciarão a situação anterior a essa apreciação que a gente fez agora. Eu acho que é um direito dos associados a leitura dessa terceira ata, que foi a penúltima análise das contas que nós fizemos. Sim, José, só que isso que você está falando foi encaminhado para todas as associações. Não, sim, mas as associações podem divulgar para os seus associados. Não há problema nenhum. E você me deixa completar? Vocês começaram lendo o mais recente, parece. Se vocês quiserem ler o anterior, podem ler, mas aí nós teremos que dar a resposta ponto a ponto. Inclusive, vamos ser objetivos. O que o Luiz acabou de falar, por exemplo, da recomendação em relação ao contrato do advogado, nós fomos imediatamente procurar o advogado e ele falou, olha, o que tem aqui é uma cláusula de prorrogação do contrato. Uma vez vencido o contrato, ele continua a existir. Ele está prorrogado automaticamente. Então, o contrato com o advogado, em nenhum momento ele estava vencido. Ele tinha sido realizado no primeiro momento e ele continua a existir. Inclusive,
fôssemos atender da forma como foi colocado, implicaria discutir, rediscutir até valores do contrato, que não nos era necessário, não nos era favorável e possível. Entendeu? Então o contrato passou a estar em vigência, em plena vigência. Nós explicamos isso na nossa manifestação. Então eu queria saber quais eram as manifestações objetivas. Quando se coloca, por exemplo, despesa com combustíveis a condutores não identificados em alguns municípios fora de Brasília, nós explicamos por que isso estava acontecendo. Mas, quer dizer, fica parecendo às vezes que quem está em Brasília fazendo um trabalho, ou quem vai, isso aconteceu não somente, não acontece somente com um ou outro diretor, acontece com todos, lá para ganhar algum dinheiro da federação, como se fosse essa finalidade. Não é essa finalidade. Não, a forma como foram colocadas algumas questões aqui, elas merecem sim esclarecimento. Nós temos as contas, uma proposta de serem rejeitadas sobre esse argumento, elas merecem resposta. O direito de defesa tem que ser exercido. Você pode atacar a questão e nós podemos nos defender dela, dentro dos prazos adequados. A Iracema quer falar. Nemias, eu vou falar uma coisa aqui que nem era o que eu ia falar, mas é o seguinte, todo mundo sabe que contrato de prestação de serviço continuado, ele tem renovação automática. Isso todo mundo sabe. Assinatura de revista, assinatura de jornais, contrato de advogado. Se o contrato é contínuo, é prestação de serviço, ele é automaticamente renovado sim, a não ser que haja rescisão contratual, unilateral ou consensual e etc. E parece, não sei nem se houve reajuste de valor. Não. Então, pela inflação, a correção. Bom, mas não era nem isso que eu queria dizer. Então, eu tenho essa certeza de que o contrato é contínuo e ele é renovado automaticamente, não precisava fazer outros, você nem ia mudar de escritório e dos advogados e tal. Quanto a apresentar 9 meses depois, sanar os problemas, mostrar, consertar, eu acho que é assim normalíssimo. A gente tem que contar que os colegas diretores, e ninguém é liberado. Ninguém é liberado pela federação. A federação não paga o salário para ninguém ficar à disposição da federação. Ninguém é liberado pela FenaSojaf. Então, não dá para todo dia estarem lá verificando minúcias se você não tem essa liberação. Então, é quando a diretoria vai lá que se reúne e que vai verificar as coisas. E outra coisa, gente, parece que a gente está falando de uma coisa que não é FenaSojaf. Eu estou entendendo aqui, eu acho que a gente está no mundo de Alice e eu ainda não embarquei lá. Ainda não embarquei. Outra coisa, cobra-se em qualquer contabilidade particular ou pública o exercício financeiro. O exercício financeiro acaba dia 31 de dezembro. Começa em 1º de janeiro, termina em 31 de dezembro. Dentro desse prazo, você pode mostrar as contas. É dentro desse prazo que se tem que demonstrar as contas. Então, é o exercício financeiro. Atrasou 6 meses, 5 meses, 4 meses. Então tá, então vamos liberar um diretor para ele morar em Brasília para a gente fazer essas cobranças diárias. É isso. Eu fico muito indignada. Então, nós estamos, na verdade, eu fiz um encaminhamento de que a gente discutisse, nesse momento, apenas a aprovação ou não do parecer relativo às contas de janeiro de de agosto a dezembro de 2018, porque nós não tomamos conhecimento desse parecer que foi lido aqui. Nós fomos surpreendidos por esse parecer, com essa votação do Conselho Fiscal majoritariamente contrário, nós não tivemos nem como nos defender. A questão do anterior, nós temos a resposta aqui de todos os pontos levantados. Então, não, tem que deliberar exatamente a... Se é estatutário, diz que tinha que ser apresentado 30 dias antes. Está no estatuto. Sim, exato. Não, por isso eu estou dizendo, o que foi apresentado 30 dias antes. Então, voltando à questão.
O que foi apresentado com 30 dias antes para nós, o que foi apresentado com 30 dias antes, cumprindo o pedido. Pessoal, só o seguinte, vamos respeitar mesmo também. O que foi apresentado com 30 dias de antecedência foi o relatório das contas de agosto a dezembro de 2018, que foram as contas após o CONOJAF de Teresina. Eles se reuniram em janeiro, apresentaram toda uma série de questões e as questões foram respondidas por nós. E nós encaminhamos tudo isso, tanto numa reunião do Conselho de Representantes, como foi mencionado aqui por algumas pessoas, a reunião que foi realizada no primeiro semestre, quanto nós encaminhamos, colocamos no site, como eu disse, na área restrita, um acesso a todas as associações. Se algum colega aqui, que é filiado à associação e está aqui como delegado, não tomou conhecimento, porque a sua direção não se manifestou contrária ou favorável, ou quis fazer esse debate com ele internamente. Ele não é um problema da federação. Desculpe, a federação é uma federação de associações. Nós prestamos as contas às associações e essa prestação de contas foi feita. O parecer foi divulgado, o parecer era pela aprovação com um voto contrário. O voto contrário foi apresentado, a nossa manifestação em relação a esse voto contrário foi feita. É isso que eu quero dizer. Então, a minha proposta é que seja colocado em votação a aprovação do parecer que foi encaminhado para nós das contas de agosto a dezembro de 2018. Quando você se candidata ao Conselho Fiscal, eu acho que dos primórdios que devem embasar uma pessoa que se dedica a isso é providenciar e procurar com que a entidade que você é filiado esteja sempre dentro dos acordes de que o Estatuto, como bem falou a Iracema ali. Nós agimos estritamente dentro do Estatuto. A questão de prazo é porque nós temos que seguir uma questão contábil mesmo que nos é apresentada. O relatório está feito, está elaborado, está com todas as demonstrações, estão inclusive disponíveis para quem quiser ver, faz parte da própria ata, mas nós estamos tendo totalmente disponível para você. O que o Conselho quer firmar aqui é que nós desempenhamos, eu acho que as minhas colegas tenho certeza que me acompanharão no que eu vou dizer agora, é que nós desempenhamos o nosso trabalho para o qual nós fomos eleitos por vocês mesmos. A nossa intenção não é de jeito nenhum fazer com que a administração que está sendo fiscalizada tenha suas contas expostas ou qualquer desvio desse ponto. Muito pelo contrário. O que nós queremos é que a associação continue sendo sólida e a federação nossa continue sendo sólida e esteja disposta a defender os nossos direitos. E é o que está acontecendo. O Conselho Fiscal agiu estritamente dentro do que determina o Estatuto. E por isso que nós apresentamos tal ato. E eu sei disso, tanto Kelma, que votou contrário, como Gisele, que me acompanhou nesse voto, e na verdade eu a acompanhei depois da análise do fórum, decorrer exatamente da falta de atendimento ao que determinou o Conselho Fiscal. Eu espero apenas que vocês pensem só no Conselho Fiscal como isso. Nós apenas trabalhamos no que o Estatuto determina. Só falar um pouco rápido, breve mesmo, já que o voto foi contrário ao voto dele, é porque na realidade o que eu vislumbrei, só para reforçar, foram atecnias e não dó, só para reforçar. Então não vi intenção de desfalque financeiro. Eu não acho que a tecnia é o caso de desaprovar contas de uma federação. Eu acho que a tecnias tem que ser chamada, a federação, os responsáveis, para conversar e ver o que a gente pode fazer e resolver essa situação. E trazer para a Assembleia e dizer que houve a tecnias, que foi chamado para conversar, que a federação se explicou ou não. Esse é o meu entendimento.
para justificar o meu voto contrário. Eu acho que o caso de desaprovar, isso é um pensamento meu, como eu digo, eu respeito demais os colegas, Gisele e Luiz, mas eu acho que desaprovar as contas de uma federação tem que ser um motivo muito grave. Só isso, e não me surpreende esse motivo. Obrigada. Pessoal, evidentemente eu disse que se de alguma vez você se sentir desrespeitado, você, não foi essa a intenção. A gente respeita o trabalho do Conselho, sabemos da importância do trabalho de vocês e sabemos que a intenção de vocês é melhorar, propor sugestões melhores. Só podemos pensar dessa forma em relação a isso. Mas eu acho que não sei se ficou bem claro. Olha, as contas até julho, mês 7 do ano passado, 2018, estão aprovadas, ok? O que nós estamos analisando agora? As contas de agosto do mês do ano de 2018 até o mês 6 do ano de 2019, ok? Eu estou respondendo mais a que a Clarice perguntou. Bem, em relação a agosto a dezembro, tá? O Conselho já havia emitido um parecer prévio e houve 2 votos favoráveis e houve um voto divergente, ok? Mas não foram aprovados ainda. Agora que nós vamos aprovar ou não, né? Ok? Mas então, de agosto a dezembro, houve um parecer prévio, tá? Esse parecer, então, era pela aprovação, pela maioria de 2 conselheiros, com o voto divergente da conselheira Gisele. Então, o que o Neemias propôs? Que eu acho que é isso que o Conselho quer, eu recomendaria também. Que se lesse, então, o parecer, se é que vocês iam assim entender, também acho eu, esse que eu estou referindo, que é de agosto a dezembro do ano passado, que são as divergências que ela apontou. Essa sim a gente tomou conhecimento. E depois nós vamos ler a nossa resposta. Tá certo? O Neemias lê a resposta. Eu acho que é isso, se quiserem, evidentemente, né? Eu sei, o presidente, seria isso? É isso, eu queria submeter primeiro à Assembleia, como encaminhamento, se a Assembleia entende ser necessária essas 2 leituras, uma vez que elas foram encaminhadas para todas as associações. Os delegados podem levantar o seu crachá. Aqueles que querem que seja feita a leitura, levantem o crachá, por favor. Aqueles que querem que seja feita a leitura. Aqueles que querem que seja feita a leitura dos pareceres, do parecer contrário da diretora Gisele, que foi voto vencido no Conselho Fiscal, e a resposta da executiva. Perfeito. Aqueles que são a favor da não leitura, que não precisa, acham que não precisa haver leitura, uma vez que foi distribuído para todas as entidades. Não dá, vai ter que ser contado. Eu vou pedir para que um colega conte, porque nós não temos como saber qual foi o resultado. Tiago, vem contar aqui junto com o Josimar. Nós vamos repetir, pessoal, por favor, tem que manter silêncio e ficar sentado. Tem que ficar sentado no lugar e eu vou pedir silêncio para a gente fazer a recontagem, tá? Por favor, olha, aqueles que querem que seja lido, que sejam lidos, né, tanto o parecer da diretora, da conselheira, que foi voto vencido, quanto a resposta da diretoria executiva em relação a esse parecer. Levante o crachá e nós vamos contar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 45, gente. Tá, 45. Agora, o outro processo de votação ainda, quem defende que não seja lidos os pareceres. Por favor, levante o crachá. Mesa. 6, 7, 8, 9. Aqui no fundo. 22, 23, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48. Então a maioria decidiu que não é necessário. Não, agora eu vou encaminhar o processo de aprovação, então, das contas do período. Pessoal, por favor, vamos só colaborar vamos colaborar só para a gente. Agora, então, em discussão, a aprovação das contas do período de agosto a dezembro. Então, deixando as contas que foram aprovadas agora subjuntos para serem aprovadas em outro momento, depois da executiva tomar conhecimento. Então, de agosto a dezembro de 2018, conforme que foi os documentos que foram encaminhados para todas as associações filiadas. Aqueles que votam a favor da aprovação, por favor, levantem o crachá. Votos contrários, por favor. Contrários, obrigado. Abstenções. Pelo que deu para perceber, a mesa venceu a aprovação das contas. Obrigado. Então eu vou agradecer aqui a colaboração do Conselho Fiscal. A diretoria executiva vai examinar tudo que foi apresentado pelo Conselho nesse parecer contrário e nós estaremos examinando isso provavelmente na próxima Assembleia da Federação. Gostaríamos de ter acesso a todas as informações por escrito ao parecer. Tá? E eu gostaria de chamar para a mesa agora. Aliás, perdão. Nós temos aqui na pauta da Assembleia estão na mesa 3 recursos contra decisões que foram tomadas em relação da Comissão Eleitoral. A primeira questão, eu vou pedir para os alunos ficar aqui na mesa, porque não houve questionamento em relação à decisão do Conselho de Representantes. O Conselho de Representantes se reuniu na terça-feira, a todas as questões que foram submetidas ao Conselho foram examinadas, algumas aprovadas com voto, inclusive a questão, acho que a única questão que foi submetida a voto no Conselho foi a aprovação da filiação, na verdade, a ratificação da filiação da Sojaf do Rio de Janeiro. Isso foi aprovado no Conselho por unanimidade, foi aprovado sem nenhum voto divergente. Foi aprovado também que os colegas assumiriam a condição de delegados. Isso está colocado Isso não foi votado. Foi votado junto, porque uma coisa diz respeito à outra. Não, espera um pouquinho, gente. Nós temos gravação da reunião. Tá? A reunião foi gravada e dá para colocar isso tranquilamente. Não, tudo bem. Vocês podem dizer que não foi votado, mas você nem estava lá. Eu estava lá no início.
Não, tudo bem, a gente vai, calma, você tem que deixar que eu termine de formular a questão. A questão é a seguinte, a filiação da Associação do Rio de Janeiro foi aprovada à unanimidade dentro do Conselho de Representantes. Confere isso. Confere. A filiação de uma associação à federação, no entendimento nosso, foi questionado isso durante a reunião. Como é que fica a situação dos colegas que foram eleitos como delegados? Nós esclarecemos que não havia nenhum impedimento a que eles assumissem como delegados. Isso está gravado na reunião, tranquilamente, vai constar diário. Não foi votado. Calma, eu posso dizer por que não foi votado, pelo menos? Posso. Então você me deixa concluir com calma, a gente vai continuar. E aí o que foi colocado? Uma vez filiada, nosso entendimento como direção da federação é que não haveria nenhum óbice a uma entidade filiada à participação. Foi colocado lá a participação como delegado. Foi colocada a questão do prazo, uma vez que a decisão de filiação foi no dia 15 de agosto, né, em assembleia realizada no dia 15 de agosto. Foi mencionado que o estatuto da FenaSojaf não prevê nenhuma vedação a qualquer associação que está se filiando, a não ser a vedação existente às associações que já são filiadas. Isso é claro, nós fizemos uma consulta para a nossa consultoria jurídica, né? O doutor Rodarinho está aqui acompanhando a Assembleia, ele vai poder até esclarecer isso. É decorrência da filiação a possibilidade de participação como delegado. Por quê? Porque o estatuto, simplesmente, nessa questão, ele só coloca uma restrição para entidades que sejam filiadas e tenham 12 meses de atraso em relação às suas contribuições. Essa restrição, ela não pode ser entendida de uma forma diferente. Uma entidade que não estava filiada há 12 meses, ela não poderia estar inadimplente porque ela não estava filiada. Isso foi colocado, inclusive, submetido aqui ao nosso jurídico, o entendimento, enfim, foi esse. Mas na própria reunião nós informamos isso. E, como decorrência disso, se uma pessoa pode se inscrever como delegado, ela pode votar e ela pode ser votada. A condição de quem pode votar é também ser votado. Da mesma forma como o nosso estatuto prevê que até observadores que nem podem votar podem ser votados, o que dirá os delegados, né, que têm então direito absoluto em relação a isso. Então isso foi tranquilo no Conselho de Representantes, não houve nenhum recurso. Eu estou dando assim, fora porque tem a ver com esse recurso apresentado. Não houve nenhum questionamento à decisão do Conselho de Representantes. E aí, quando foram apresentadas as duas chapas, dentro de um processo que se iniciou com a leitura de um regimento aqui, esse regimento foi colocado lá, o Zambon leu o regimento, foram aprovados vários prazos e horários, a chapa 1 e a chapa 2, pela ordem de inscrição, com o prazo colocado até as 8h30 da manhã de hoje, fizeram essa inscrição, e posteriormente a isso, às 11h40, às 11h39, foi apresentada uma impugnação pela chapa 2 à chapa 1, ou seja, impugnando toda a chapa 1, usando como argumento o fato da chapa 1 ter 2 candidatos que são da Sojaf do Rio de Janeiro. E nessa impugnação, menciona questões que, no nosso entendimento, foram apreciadas pelo Conselho de Representantes, como eu disse, e que se baseiam no estatuto em relação a isso. Só que a Comissão Eleitoral, e aí é uma questão preliminar que tem que ser discutida aqui pela Assembleia, entendeu que deixaria de receber a impugnação haja vista a sua intempestividade, de acordo com o regulamento eleitoral aprovado pela plenária da FenaSojaf. Como foi apresentado depois do prazo, que seria às 9h30, estabelecido para impugnações, o prazo de inscrição das chapas era até 8h30, correto? Prazo de impugnação até 9h30. Até 9h30 não houve impugnação, às 11h39 houve essa impugnação e eles deixaram de receber. A nossa consulta também, a nossa assessoria jurídica, foi feita nesse sentido, e no sentido de que essa questão tem que ser submetida à Assembleia. A primeira questão é o entendimento em relação a essa questão da intempestividade
porque ela diz respeito a uma norma que nós aprovamos aqui na Assembleia, que foi um cronograma de eleição, né, que foi aprovado ontem, né, houve um interrupto aqui, uma interrupção, houve uma aprovação. Eu estou falando aqui com gente que é formada em direito, sabe, né? As regras foram estabelecidas para todos e essa impugnação, ela só não foi recebida porque no entendimento da Comissão Eleitoral, ela feriu o regulamento que ela própria, Comissão Eleitoral, viu aprovada aqui na Assembleia. Então, o primeiro recurso para ser apresentado é, se for necessário, nós podemos apresentar aqui antes. Aliás, eu vou passar a primeira palavra para a Comissão Eleitoral, para que ela apresente uma rápida defesa em relação ao procedimento que foi adotado, e o meu encaminhamento, se for necessário, nós abriremos então um espaço para que a chapa que está apresentando a impugnação, Tem que saber o conteúdo. sim, a chapa que está apresentando a impugnação, faça a sua defesa e que haja depois dessa defesa uma manifestação no mesmo tempo da chapa que está sendo impugnada. Não, né, Garcia? Está tudo Eu acho que nós temos que votar isso, né? Eu acho que eu tenho um entendimento particular em relação a isso. Essa não está na hora de ser defendida, está tudo. Perfeito. Porque não pode ser uma regra. Então, por isso eu vou passar a primeira palavra para a Comissão Eleitoral e depois, calma, gente, a gente vai discutir com tranquilidade. E decidimos, a Assembleia é soberana para decidir. Vou passar para o Zambon, então, para ele apresentar a manifestação. Boa tarde. Ontem, dia 29, a gente veio aqui por volta de 15 horas para ler o regimento, o regulamento eleitoral da FENASOJAP. Estive aqui ali naquele púlpito por mais de meia hora lendo o regimento. Ninguém se manifestou contrário, ninguém contestou qualquer cláusula, qualquer item do regulamento. Até 2 horas. Muito bem. A palavra foi passada para a gente fazer os esclarecimentos. Isso é uma questão de mérito. Nós não estamos discutindo o mérito, estou fazendo um esclarecimento. Se vocês me permitirem, a gente avança. Depois entra nessa questão, caso seja necessário. Então, foi lido e aprovado em Assembleia o regimento eleitoral. Não houve contestação ontem, em aproximadamente 15 horas e 30 minutos, por todo esse período, até hoje, às 11h39 da manhã, ninguém sequer questionou o regimento. O regulamento foi aprovado aqui em Assembleia. E a Assembleia é soberana para aprovar o regulamento. Em vista disso, chegando o recurso, uma impugnação, Vamos deixar o colega aqui fechar. chegando a impugnação para a Comissão Eleitoral às 11h39, a Comissão Eleitoral deu o seguinte despacho. A Comissão Eleitoral, por maioria, deixa de receber a presente impugnação, haja vista sua intempestividade, de acordo com o regulamento eleitoral aprovado pela plenária da FENASOJAP. E devolvemos a impugnação e houve o recurso. A base que a gente utilizou foi o artigo, exatamente o artigo 48 da FENASOJAP, que diz que a impugnação de qualquer das chapas concorrentes ou de qualquer dos seus componentes ou concorrentes individuais será feita perante a Comissão Eleitoral até 2 horas antes do início da eleição. O entendimento da Comissão Eleitoral é que esse prazo é uma garantia que não pode ser menos de 2 horas.
Porque se for um prazo exíguo de menos de 2 horas, não há possibilidade da pessoa impugnar, ter uma decisão da comissão eleitoral, depois haver um recurso e voltar para a plenária. Então o prazo tem que ser até 2 horas, tem que ser respeitado esse prazo mínimo. Foi dado um prazo muito maior de até as 9h30 da manhã, bem antes do processo eleitoral. E ademais ainda a gente analisou o artigo 42 do próprio estatuto, que diz, quero que prestem atenção por favor na leitura do artigo 42. A comissão eleitoral conduzirá o processo eleitoral que se processará nos termos deste estatuto e de regimento eleitoral a ser aprovado em assembleia, que passa a fazer parte do presente estatuto. Passou a integrar o estatuto. Então foi aprovado em assembleia, passou a integrar o estatuto. Esse prazo maior, respeitado as 2 horas, foi um prazo até maior. Então o entendimento da comissão eleitoral foi esse, tanto que foi dado o parecer. Então os esclarecimentos são esses, a gente vai entrar em questão de lei mérito, creio que seja posterior. É uma questão prejudicial. Tá, então é o seguinte, pessoal, nós temos um encaminhamento na mesa e a gente vai abrir um prazo para quem apresentou a impugnação e um prazo para quem, representando a chapa, não defende a posição contrária. Então eu queria pedir, a preliminar, estamos na preliminar em relação à questão da impugnação, que é a questão do não recebimento. Se caso seja curioso, a comissão eleitoral terá que dar um parecer. É só isso, não é? Então, primeiro, pela chapa, quem pode representar aqui para apresentar durante 3 minutos? E depois, quem pode fazer isso pela chapa 1? O Hélio, tá, exatamente. Faz parte da chapa, precede. Então, vamos lá, Maria, por favor. Em seguida, a defesa das 2 sessões, que é essa preliminar, se a preliminar for aprovada, nós vamos entrar no mérito. Se a preliminar for aprovada, aliás, se a preliminar não for aprovada, não é nem necessário entrar no mérito. Se a preliminar for aprovada, nós entramos a questão do mérito. Por favor, você quer fazer daí de cima? 3 minutos, alguém marca, por favor. Pessoal, boa tarde, meu nome é Mário Fernandes, eu sou associado da Sojata Amazonas e estou aqui representando para falar acerca dessa preliminar levantada pela chapa 1. Bom, nós fizemos o recurso à Comissão Eleitoral baseado no artigo, justamente o artigo 48, que diz que o prazo é até 2 horas antes do início do pleito. Bom, aqui nós temos uma interpretação semântica a respeito do até. E o que é o até? O até é uma preposição que expressa um limite de tempo posterior. Ou seja, esse prazo de 2 horas, nós não poderíamos ter apresentado esse recurso com 1 hora e 59 minutos do pleito, do início do pleito. Com relação e nós apresentamos, só completando, nós apresentamos antes, né, faltando alguns minutos, 21 minutos, para esse prazo de 2 horas. Com relação à questão do que o Neemias levantou aqui, dizendo que seria até 2 horas, né? Seria, aliás, o Zambon, dizendo que esse prazo poderia ser até de 2 horas. Então ele poderia ser diminuído. E foi aprovado pelo Estatuto, pela Assembleia, o regimento. Nem a Assembleia pode aprovar uma norma contra o Estatuto.
O Estatuto prevê um prazo de 2 horas antes do início do pleito. E esse prazo não foi respeitado. Foi diminuído, ferindo, inclusive, o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Então, bom, estou recebendo aqui a informação de que a Assembleia de ontem também não estava marcada. Era o processo eleitoral. Então, nesse caso, a gente tem também que seria, né, a Assembleia, desde que começou com o Nojata, ela estaria permanente, em regime de plantão, né? Foi instalada permanentemente. Mas esse não é o caso. Eu vejo que a questão é a diminuição do prazo de recurso, que não deveria ter sido feito, por ferir, né, o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos impedindo de nos defender. E foi isso que efetivamente aconteceu. A comissão eleitoral não nos deixou apresentar nossa defesa para ser analisada. Obrigado, Mário. Eu vou pedir para 3 minutos para o Hélio também para apresentar a defesa da chapa 1. Boa tarde a todos. Gente, a questão é realmente, nós tínhamos que fazer uma retrospectiva, mas não vai dar tempo de tudo que aconteceu. Eu entendo, e fazendo a defesa pela nossa chapa, que o processo eleitoral iniciou-se aqui com a aprovação do regimento. Se ninguém falou nada na hora, nós todos, quem estava aqui, todo mundo sabe como que funciona. Opa, artigo tal, não sei o que, destaque. Artigo tal, não sei o que, destaque. Questiona-se na hora e vota, gente. Isso aí a gente faz todos os dias em qualquer assembleia. Onde estavam vocês que não fizeram isso aqui na hora? Agora nós vamos jogar por terra tudo o que aconteceu. Vamos fazer essa discussão? Bom, outra coisa, no nosso estatuto, salvo o melhor juízo, é uma interpretação que eu faço e levo a vocês, que falam lá até 2 horas antes da eleição. Não fala até 2 horas antes da votação. E qual o período que começa a eleição? A eleição, para mim, começa com a aprovação do regimento. Pessoal, eu vou ter que interromper a contagem do tempo, parar o cronômetro, esperar para voltar por causa de uma demonstração de indelicadeza de quem está defendendo uma tese contrária. Quem defendeu uma tese tem o respeito do plenário. Agora vamos deixar que o outro defenda a tese contrária. Retomando, por favor. Gente, vocês me conhecem, eu não estou aqui de brincadeira, não quero fazer gracinha para ninguém. Eu acho que a gente tem que fazer essa discussão como pessoas civilizadas que nós somos. Né? O amigo Mário, não vou falar agora, não, o Mário é meu amigo, ele veio aqui, fez a defesa da chapa de vocês, eu estou fazendo da nossa, simplesmente isso. Então a questão é o seguinte, gente, a questão foi aprovado o regulamento, está de acordo com o estatuto, a comissão eleitoral colocou isso. Então eu não sei por que vocês estão discutindo. A partir do momento que registrou a chapa, se é o problema de fundo que vocês querem discutir, podia ter feito um segundo depois do registro da chapa. Vocês deixaram para a última hora para fazer o quê? Para tentar o quê? Entendeu? Então eu não vejo o porquê que a gente está discutindo isso aqui agora. Nós sabemos que a questão de fundo é outra. E é claro que passa por essa preliminar. Então, eu não vejo, em nome da chapa 1, eu concordo com a comissão eleitoral, vejo que está sendo cumprido o regulamento que nós mesmos aprovamos. Então, acho que deve ser mantido a decisão da comissão eleitoral e não ser aceito o recurso dos meus amigos da chapa 2. Né? Vocês não são meus inimigos, simplesmente são meus adversários temporários. Obrigado, Hélio. Bom, então vamos dar encaminhamento ao processo de votação. Em votação, a preliminar, né, que é o recurso, ou seja, a recepção do recurso que foi apresentado pela comissão eleitoral.
Aqueles que votam a favor da proposta que foi defendida aqui pela chapa 2, por favor, levantem o crachá. É o acolhimento do recurso. Estou vendo daqui? Obrigado. Aqueles que votam contrários, por favor, levantem o crachá. Olha, pela visão daqui, se alguém quiser vir para cá, a gente até pode repetir, mas a proposta foi pelo não acolhimento do recurso. Não, vamos contar. Pessoal, agora nós temos outros 2 recursos aqui. Aliás, perdão, um só, mais um só. Ah, do Josimar. A questão que eu vou passar para o Zampon para ele ler, porque eu nem cheguei a tomar conhecimento. A Comissão Eleitoral recebeu um recurso de um dos participantes do processo de eleição de candidato ao Conselho Fiscal. Na apuração dos votos para conselheiro fiscal, aconteceu um caso, se não é inédito, pelo menos eu não tinha conhecimento de ter acontecido até então, e houve um empate entre 2 candidatos. Empate que define terceiro e quarto colocados. Esse empate está definido tanto pelo estatuto quanto pelo regulamento, que o regulamento apenas repete o estatuto, que diz que, em caso de empate nas candidaturas individuais ao Conselho Fiscal, o desempate se dará sob os seguintes critérios. Primeiro, o sócio com mais tempo de filiação à associação filiada. 2. O sócio mais antigo no cargo de oficial de justiça avaliador. 3. O sócio mais antigo no Serviço Público Federal. Para fins de desempate previsto neste artigo, os candidatos deverão ter em seu poder a cédula de identidade, a identidade funcional, o contra-cheque ou qualquer documento expedido pela sua associação em que constem os dados necessários ao desempate. Então nós tivemos o candidato inscrito aqui, o Josimar e a Ana Cristina, que tiveram os votos empatados. Nós convocamos os 2 candidatos para a gente fazer o critério de desempate e perante a comissão eleitoral, pelo menos nós decidimos por maioria naquele momento que eles não tinham como fazer a comprovação de quem teria mais tempo de filiação à sua associação, porque não teria como apresentar um documento da associação comprovando isso. Pensou-se numa questão de olerite para comprovar desconto, só que pode ocorrer da pessoa ter se desfiliado, a gente ia ter que fazer conferência de todos os olerites, não havia essa possibilidade, dessa forma, se for abrir esse espaço com todo esse tempo, a gente vai precisar então que a associação apresente. Na verdade, nenhum dos 2 tinha um documento para ser apresentado. Então, a comissão eleitoral, por maioria, vencido o voto de apenas um membro, definiu pelo critério de desempate como inciso 2, o sócio mais antigo no cargo de oficial de justiça avaliador. Apurando esse critério, quem ficou com a terceira colocação foi a Ana Cristina e com a quarta colocação o Josimar. E o Josimar apresentou um recurso e pediu a reconsideração da decisão, que homologou a vitória da candidata Ana Cristina Azevedo. E essa questão já foi levada para a comissão, já houve a manutenção dessa decisão e ele está apresentando esse recurso. Bom, eu queria pedir para então o Josimar viesse aqui defender o recurso que ele apresentou e quem quiser encaminhar de forma contrária tem o mesmo prazo de 3 minutos para argumentar de maneira contrária. Sim, mas pode falar. Por favor, gente. Silêncio, por favor. Primeiro, a gente olhar o próprio texto do recurso. Tá, valeu, Eduardo. Vem por meio deste apresentar recurso em face da decisão da Comissão Eleitoral, a qual, diante do empate de 2 candidatos na terceira posição, este requerente, a candidata Cristina, não considerou
primeiro critério de desempate previsto no artigo 49, parágrafo 3º, inciso 1 do Estatuto, decidido por aplicar, por analogia, o parágrafo único do artigo 47, deixando de considerar o fato de a candidata ter interrompido seu período de filiação, sendo que, adotado tal critério, o candidato recorrente sairia vencedor no desempate. No caso em tela, não cabe o uso da analogia, visto ter norma expressa do Estatuto regulando os critérios de desempate dos candidatos aos cargos do Conselho Fiscal. Dessa forma, requer a reconsideração da decisão que homologou a vitória da candidata para considerar como incertos no inciso 1º, parágrafo 3º do artigo 49 do Estatuto da África Nação Resumidamente, fomos chamados até a sala da comissão e, diante desse imbróglio, vamos dizer assim, e lá, o primeiro critério, que é o do tempo de associado, eu, de 2015, novembro, e a Ana Cristina mais ou menos um ano do último período. Aí entra a tese de que, uma vez interrompido, se reinicia. E tem isso daí que ser a Assembleia, já no caso de omissão, como eu disse lá, dá interpretação ao artigo, porque foi alegado isso também, que caberia aqui a decidir. Então, basicamente aplicar o artigo 49, parágrafo 3º, inciso 1, e considerar a interrupção da contagem de prazo. Basicamente é isso. É de deferimento. Obrigado. Quem vai defender a questão da Ana Cristina? Ela mesma que está vindo aí. 3 minutos também, Ana Cristina. Oi, pessoal, estou um pouco nervosa a primeira vez que falo. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que analisar que a finalidade da norma também é prestigiar o associado que tem mais tempo de contribuição. Ainda que eu tive um período fora, se totalizarem vai dar mais de 5 anos, certo? O artigo 49, ele não fala em continuidade ou descontinuidade, sim, de modo que eu acho que a gente tem que prestigiar mesmo, porque eu sempre estive associada, trabalhei na Ujustra. Quando se chegou lá para falar sobre a critério de desempate, eu logo falei, tive um período que eu me desfiliei, eu poderia de repente ter suprimido, mas como eu falei, eu gostaria de trabalhar no sentido de uma transparência, lisura, então sempre eu vou primar pela legalidade. E eu acho também que uma mulher, junto com os homens trabalhando, seria excelente. E, enfim, é isso aí, pessoal. Eu acho que além do critério de eu ser mais antiga, eu também tenho mais tempo de oficialato, tá? Eu entrei em 2010, depois eu fui 2008, depois 2010 eu fui lá para 2. E é isso aí. Obrigada. Obrigado, Ana. Vamos. A Comissão Eleitoral tem uma informação a mais? Não, a Comissão Eleitoral, pelo pedido de reconsideração, manteve, porque nós não temos como realmente fazer essa prova. Eles não apresentaram documentos comprobatórios. Por isso que a gente partiu para o inciso 2, a gente procurou fazer uma questão justa para todos, inclusive antes de partir para o inciso 2, eu falei, eu não quero saber o prazo que vocês têm de quando vocês entraram como oficial de justiça ou não. Vamos resolver o inciso 1, depois a gente parte para o inciso 2 para não demonstrar se eu estou querendo favorecer esse ou aquele.
A gente tomou essa decisão, passamos para esses dois, antes de qualquer manifestação sobre quem era mais antigo ou não no cargo de oficial de justiça. O Josimar apresentou um olerite. Tudo bem, mas isso para nós não é comprovação de quem tem tempo mais antigo de filiação. A gente vai ter que somar períodos contínuos, descontínuos, vai ter que fazer uma prova enorme que vai demorar uma semana. É isso. Espera aí. Ainda está dentro da Assembleia? Não, como ainda não estamos em votação, você ainda pode complementar. Tá. Não. Você quer acrescentar alguma coisa à sua defesa? Fale, pode falar. Quantos membros da comissão, estou falando aqui mesmo, desculpa, quantos membros da comissão são associados ao Justa? Da mesma associação Mas essa questão não há. Ô Josimar, agora que você... Calma, gente. Calma. Josimar, essa questão não está em discussão no seu recurso. Não, peraí. Você não apresentou essa questão. Aliás, você tentou me impugnar lá e você falou que era do mesmo TRT que ela, eu não sou. Tá? Só para esclarecer, já que você está partindo desse lado, só quero deixar esclarecido isso. Não, a questão é a seguinte, gente, até que, Josimar, eu vou abrir uma coisa aqui sem nenhuma ofensa a você, mas eu até... Tem um agoncilho que é do mesmo estado que você, da mesma associação. Ela tira o voto dele. Sim. Pessoal, então é o seguinte, nós vamos encaminhar o processo de votação. Quem é a favor do recurso apresentado pelo... Porque assim, quem é a favor do recurso do Josimar, porque a Ana Cristina não apresentou recurso. Quem é a favor da apreciação do recurso do Josimar, levanta o crachá, por favor. Obrigado. Quem é contrário, por favor, levanta o crachá. Olha, o mesmo resultado, o recurso pela Assembleia foi considerado negado. Então eu vou agradecer aqui vou passar o item 4 da pauta, que é a Comissão Eleitoral apresentar os resultados da eleição e chamar os vencedores. E o ponto seguinte é a escolha da sede do próximo Conojado e da entidade que vai se oferecer para sediar. E aí a gente encerra a Assembleia. O pessoal da Comissão Eleitoral pode escolher o pessoal da Comissão Eleitoral. Quem está? Vivan, Ultra, no segundo Congresso Nacional da FENASOJAP, Gramado, Rio Grande do Sul, 28 a 30 de agosto de 2019. Divulgação da apuração dos votos para a eleição da diretoria executiva. Chapa 1, unidade para avançar, 74 votos. Chapa 2, renova FENASOJAP, 72 votos. Divulgação da apuração dos votos para a eleição do Conselho Fiscal. Primeiro colocado, Arcelino Barros, 87 votos. Segundo colocado, Anderson Alves Cordeiro Sabará, 75 votos. Terceira colocada, Ana Cristina Azevedo, 61 votos. Quarto colocado, Josimar Lopes da Silveira, 61 votos. Quinta colocada, Kelma Lara Costa Rabelo Lima, 60 votos. Sexto colocado, Severino Nascimento de Abreu, 58 votos. Para critério de desempate entre os terceiro e quarto colocados, foi utilizado o artigo 12, parágrafo único, inciso 2 do Regimento Eleitoral. Vamos chamar aqui a composição agora da chapa vencedora. Depois a gente chama também o pessoal do Conselho Fiscal. Depois dos 18 é complicado, né?
Chapa Unidade para Avançar. Presidente Neemias Ramos Freire. Vice-presidente Ebedeu Carter Picalho. Diretor Jurídico e Legislativo Eduardo de Oliveira Virtuoso. Diretor Administrativo Ricardo Oliveira da Silva. Diretor Financeiro Donato Barros Filho. Vice-diretor Financeiro Malone da Silva Cunha. Diretor de Comunicação e Informática Mariana Líria. Diretor de Aposentados Lúcia Bernardes Freitas. Coordenação da Região Norte Elivanda Costa Pinheiro Carmo. Vice-coordenador da Região Norte Renato da Cruz Serpan. Coordenador da Região Sul Adriano Uela. Vice-coordenador da Região Sul Marília Machado. Coordenador da Região Sudeste Pietro Valério. Vice-coordenador da Região Sudeste Marcos Veríssimo Siqueira. Coordenador da Região Centro-Oeste Júlio César Pontela. Vice-coordenador da Região Centro-Oeste Juscelina Gomes. Coordenador da Região Nordeste 1 Isaac Oliveira. Vice-coordenador da Região Nordeste 1 Marcos José dos Santos. Coordenador da Região Nordeste 2 Claudiodora dos Santos. Vice-coordenador da Região Nordeste 2 Maria Vicilene. Diretor suplente Guilherme Monteiro Topan. Diretor suplente Iracema Poppermaia. Essa é a chapa que foi eleita. A gente vai passar uma breve explanação aí. Tem o microfone aí para que possa fazer aí as considerações. Pessoal, eu queria em primeiro lugar agradecer aos nossos colegas que compuseram a chapa 2 e fizeram. Eu acho que na minha avaliação a disputa termina aqui. Eu acho que agora nós necessitamos da ajuda de todos para continuar avançando e para continuar fazendo a luta dar frutos e dar resultados. Então o meu apelo não poderia deixar de ser diferente nessa hora, mesmo com toda a emoção, mas foi uma disputa apertada, foi uma disputa difícil, vocês valorizaram muito esse resultado aqui e eu não posso deixar de contar com vocês nos próximos 2 anos, dando continuidade a esse trabalho, até porque alguns de vocês estiveram presentes nessas lutas que nós desenvolvemos nesse período. Né? Rosane, com a palavra. Bom, pessoal, acho que vocês já enjoaram de ouvir a minha voz. Eu sou fã de auditório. Eu sempre digo assim que a minha fala, ela, antes de vir da minha cabeça ou dela vir da minha boca, a minha fala vem dos olhos. Porque quem me ouve é que importa. Não o que falo, mas os que me ouvem. Então, todo esse ano, depois do CONOJAF, do Piauí, onde nós lutamos bravamente para estarmos aqui em Gramado,
e que superamos esse momento e que trabalhamos todos, a nossa equipe, na SOJAF, a Cris, a Regina, o Geraldo, o Clei, o Rubem, o Zanoni. Eu agradeço a toda essa nossa equipe, a nossa organizadora. E eu não quero falar muito mais, porque também não quero chorar, mas tem uma passagem na Bíblia, uma passagem bíblica que diz que combati o bom combate, né? Então, muitas vezes é o combate que vale e não o resultado. Então, o que se combateu, o que se ganhou, o que se conquistou, o que se agregou de amigos. Eu vou pedir o favor de 1 minutinho só para contar uma história das bolsas, de pessoas que não tinham nada a ver conosco. Deparei com um quarto lotado de coisas que iam ser colocadas fora, uma peça lotada de coisas que iam ser postas fora, e pedi se isso não podia ser dado para mim, para minha filha, para alguém, enfim, porque eu ia providenciar que aquilo não se transformasse em lixo e que se transformasse em alguma coisa. Ficou 2, 3, 4 anos. Tem tecidos aqui escritos no verso, no fundo, tecidos de 2008, que estavam guardados numa empresa de componentes de calçados. E quando veio o orçamento do CONOJAF, bolsas EcoBag, 3.200, 300 bolsas. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou tirar 3.200 de um orçamento que nós precisávamos 190 mil reais, era o custo desse congresso. E nós não tínhamos um centavo. Eu digo, não, 3.200 não. 2.500 mestre de cerimônia, não. Marcelo Ortiz com essa voz? Só que me faltava, vou gastar 2.500, não foi isso, gente? Marcelo Ortiz era mestre de cerimônia. Depois pensei, nossa, quem foi presidente da Fundação Jovem vai ser mestre de cerimônia? Eu digo, não tem nada a ver. Aí Marcelo Ortiz para a gente economizar. E daqui a pouco, eu disse, não, mas aqueles tecidos, vou costurar, adoro fazer isso, me dá uma terapia de fazer o criativo, a combinação de cores, etc. Que alça eu vou botar? Não, acho que de cor fica bacana, porque daí as moças todas seriam femininas. As mulheres podem usar isso. Fui nos comércios de couro no Novo Hamburgo para ver se tinha alguma sucata, e um rapaz lá, que recém tinha sofrido um acidente de moto, que tinha perdido uma perna, me disse, a senhora vai cortar isso como? Eu disse, com tesoura. Ele disse, não, com tesoura não, eu vou lhe ajudar. Eu me acidentei e estou encostado no INSS. Eu disse, não, mas se a minha mão vai ser ferida com tesoura, a tua mão vai ser ferida com tesoura também. Daí ele disse, eu tenho um cunhado que trabalha na fábrica de bolsas Arezzo. E ele pode achar alguém que lhe faça alguma navalha, onde com essa navalha se consegue cortar e todas as alças serão cortadas com a navalha. Eu digo, fábrica de bolsas Arezzo? Sim. Telefonei para esse rapaz, ele disse, a senhora veio na fábrica. Eu fui à fábrica de bolsas Arezzo, os gurias enlouqueci, porque tinha a bolsa pronta. Produziram a navalha. Quanto custa? Nada. 40 reais, imagina, a senhora pode levar, nós vamos fazer essa navalha e vamos pegar uns peões aqui e eles vão cortar a senhora. Eu digo, olha, eu trouxe essa sucata de couro, dava para 50 alças. 50 alças dava 25 bolsas. Nós temos 385. E aí o rapaz da fábrica, vou chamar a chefe do setor. Nós não temos um monte de sucata de couro jogado por aí? Sim. De que cor? Qualquer cor. Eles me deram, multipliquem 385 por 2. Ou melhor, por 2 vezes as masculinas. Vamos colocar aqui 600 alças de couro. Os empregados da fábrica Arezzo, sem ganhar salário algum, cortaram para mim todas as alças. Mas todas serão femininas? Um colega disse, não, a Rosane vai fazer umas assim atravessadas. E eu, meu Deus, agora precisa ser masculina. Peguei umas meio não tão femininas que já estavam em produção e coloquei as alças assim. Mas como é que eu vou apertar esse ilhós todo, esses rebites? Tem um estágio que tu aperta e o outro que tem que ser no moqui. Eu disse, mas tem um senhor que um dia me pediu emprestado um pouquinho de dinheiro. Ele nunca vai conseguir me emprestar isso, me devolver. Eu disse, sim, o senhor quer pagar minha dívida? Essa sua dívida? É só apertar rebite. E ele, olha, graças a Deus, porque eu não gosto de ficar devendo. Ficamos um final de semana apertando rebite. E as bolsas estão aqui, estavam quase prontas, olhei para dentro, que feio. Que coisa não estava bonito, não tinha forro.
Eu disse, não, padrão agora é Arezzo. Vamos botar fogo. Que mão de obra que dá esse raio desse fogo. Bom, foram 6, 7 meses pedalando máquina, com muito prazer. O pessoal da minha direção, tá louco? Eu digo, não, eu estou amando. E as moças saíram aqui, então foram pessoas que não tinham obrigação alguma de nos ajudar e ficaram felizes. Mandei uma mensagem lá para o rapaz da Arezzo, quanto eu te devo? E ele me respondeu, o sucesso do seu evento.